Muito boa noite a todos os irmãos lá em Cárdenas, México, na congregação que pastoreia o reverendo José Cruz, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os irmãos lá, hoje, sábado 25 de novembro deste ano 2023. É realmente um privilégio, uma bênção, poder me dirigir a vocês nesta ocasião e desejar as maiores bênçãos que Deus tem para este tempo final. E a maior delas, que tanto estamos desejando, é receber esse corpo eterno e glorificado, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Este é o tempo onde essa promessa será uma realidade. Conscientes que é no tempo de era de pedra angular, que é em tempo de dispensação de reino, onde está essa promessa e todas as demais que correspondem à dispensação do reino. Continuemos nos preparando para recebê-las. Porque para receber a bênção de Deus neste tempo final, o qual é a segunda porção, porque a primeira a recebemos sob a dispensação da graça, a segunda porção é recebida sob a dispensação do reino. E como são promessas para os que se encontram na dispensação do reino e no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular, pois é preciso se preparar, é preciso ter tudo em ordem, porque a adoção é por meio e vem por meio de uma ordem divina, como foi no tempo de Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Vimos a ordem ali de um filho de Deus adotado, o qual foi mostrado. Podem sentar um momentinho para buscar aqui uma porção no livro de citações, na página 42, parágrafo 345 nos diz: Mateus 17. Muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Tiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas vestimentas eram brancas como a luz. E ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Agora vejam como Deus ali está mostrando o que seria a segunda vinda do Senhor, onde estaria presente o ministério de Moisés e de Elias, e ali, além dessa adoção de Jesus, Deus estava ali dando uma amostra do que seria no último dia, no Monte de Sião, que é a igreja do Senhor na parte do lugar santíssimo, o que seria a adoção dos filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, esses peixes grandes, os quais nosso irmão Branham desejou pescar. Mas vejam vocês, ele, por ensinar aos ministros a primeira e segunda etapa, o qual ele fez com esse afeto de ter esse companheirismo com os ministros. Vejam, ele fez sem maldade. O melhor, quis compartilhar com eles essa bênção da primeira e segunda etapa. Mas, vejam, mesmo que foi boa a intenção dele,
Isso não esteve bem. E não julgamos o irmão Branham, tudo isso tinha um propósito, porque, vejam vocês, quando o anjo disse, o que eu te disse, que não dissesses, isso fizeste. Note que em algumas ocasiões, o anjo lhe mostrava ao irmão Branham que ele tinha feito como Moisés. Que tu fizeste como Moisés, ou seja, ele tinha deixado, disse que ele tinha feito como Moisés. Em um lugar, vamos buscar no livro de citações, na parte onde ele diz que tinha feito como Moisés. Vamos ver se encontramos nessa porção. Porque vejam que também no tempo de Moisés, ele tinha dito que falasse a rocha na segunda ocasião. E ele feriu a rocha. Ou seja, é uma das ocasiões onde desobedeceu o anjo do pacto. E aqui vemos novamente, estamos buscando essa parte onde diz que tu fizeste como Moisés. Vamos ver aqui rapidinho se encontramos. Isso, veja, está aqui a 101. Parágrafo 877 nos diz. O sonho de Roy Robertson. Uma noite o Senhor me despertou. Uma manhã estávamos sentados, ele e eu, parecia como em Jerusalém, na mesa da ceia do Senhor. E eu estava falando, ele não pôde entender isso. E o irmão Roy, que aqui está presente, me vendo, me olhando nesse momento, ele o viu e me chamou em Arizona e me mandou uma carta e eu o chamei. E disse, tu estava sentado ali, irmão Branham, e viu esse grande pilar de luz que te tomou da mesa, da ceia do Senhor, e te levou para o oeste, porque ele estava sentado ao leste, me olhando, ir ao oeste. E essa luz veio e me levou, disse, era uma manhã como em visão, e se levantou da cama como às 3 ou 4 da manhã, algo assim, e vi acontecer isso. E disse que tinha gritado como por dias. Irmão Bill, regressa. Roy e eu fomos irmãos em verdade. Vivemos juntos, caçamos juntos e somos como irmãos. E ele me gritava até que... E ele gritava para mim até que ficou rouca a sua garganta. Agora, ali... Vamos ir por partezinhas aqui, porque ele aí escreve, foi mudado. Em cima, nesse parágrafo, ele escreve, foi mudado. Escreve Jerusalém, escreve a grande ceia. E também escreve adoção. E do lado escreve a adoção, onde diz, e vi esse grande pilar de luz que te tomou da mesa da ceia do Senhor e te levou para o oeste. Porque ele estava sentado ao leste, me vendo ir ao oeste. Essa luz veio e me levou. Aí do lado, aí ele escreve a adoção. Tinha deixado isso aí atrás e foi bom para ler, para ver onde que estava escrito. Agora continua dizendo, ele gritava até que ficou rouca a sua garganta.
volta, regresse, chorando. E disse, ali vem o pilar de fogo outra vez, ou uma nuvem que voltou, e me sentou à cabeceira da mesa. Eu tinha sido transformado. Isso era um mistério para o irmão Roy. Eu sendo mudado para parecer diferente. Deixo isso aqui para algo que quero recordar. Tendo sido mudado. E escreve do lado, a mesa da ceia no leste. E quando eu dei a interpretação disso, então embaixo o irmão William escreve, Elias mudado a Eliseu, a João Batista, a William Branham, WMB, a Moisés e Elias. E escreve aí Lucas 9, 29 a 36, São Mateus 17, do 1 ao 8 e Marcos 9, do 2 ao 8. Um pouco antes de que regressasse para os 7 selos, quando vim trazer os 7 selos, uma manhã, falou a Billy dizendo que queria falar comigo. Eu estava muito ocupado orando para os 7 selos, e ele me disse, voltou a acontecer outra vez e voltou a repetir, irmão Roy, se eu digo algo mal, você me chame a atenção, e me disse, eu me levanto muito cedo, eu creio que era muito de manhã, e olhou para o quarto e viu esta grande luz, ou a nuvem acima de uma montanha, e me perguntou não faz muito tempo, há algo sobre uma nuvem acima de uma montanha? Eu disse, sim, na Bíblia, quando Pedro, Tiago e João foram envolvidos em uma nuvem, na nuvem, junto com o Senhor Jesus, e levados acima. Então Deus falou e disse, este é meu filho amado. Eu preguei disto aqui, não faz muito tempo, uma curta mensagem. Os irmãos das fitas talvez entendam. A ele ouça, suponho que vocês têm em fita isto seguro, e disse que ele subiu a montanha, e quando subiu, eu estava ali em pé, e uma voz veio da nuvem. Não é assim, irmão Roy? E disse algo dessa maneira, este é meu servo. E ele escreve do lado novamente, adoção. Eu chamei para que guie o povo, como fez Moisés. Recordem, aí está. Ele, como mensageiro vigente nesse momento, está representado nele, tipificado. A vinda do Senhor nele. Vejam. Representando ali um mensageiro como Moisés, ou seja, um mensageiro dispensacional. Mas vejam, agora essa parte, que é onde iríamos chegar também. E foi dada autoridade, ele pode falar a existência, algo assim como Moisés falou às moscas, e nós sabemos dos esquilos, etc., e coisas que já aconteceram, como a irmã Hattie Wright, que está aqui. Eu suponho que vocês sabem o que aconteceu na sua casa, e disse que eu tinha feito o que Moisés tinha feito. Aí escreve esquilos, escreve como Moisés fez, WMB, ou seja, fez o irmão Branham. Agora vejam que o que viemos falando aí é um montão de coisas nas quais são grandes tesouros que podemos abordar mais, mas vamos somente por essa linha que estávamos falando, da página 42, onde nos detivemos, e estávamos falando que nosso irmão Branham, vejam, ao mostrar ali a primeira e segunda etapa, ele, depois, o anjo chamará a atenção dele e não permite cumprir essa parte terceira, mas que o leva a esse tempo onde ele já não está em corpo físico, mas que o leva já a um tempo onde ele, nesse momento, já tinha partido. E vê um ministério ali atuando no meio do povo, e vê tudo o que está acontecendo ali, e vê que é outro quem está realizando essas maravilhas e milagres, e tudo correspondente ao que já estava sendo feito, o qual estava estabelecido já. Nesse momento onde ele foi, já era algo normal.
comum no meio do povo. E vejam o que diz, continua dizendo aqui na página 42, parágrafo 345. Diz, passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. E onde lemos que ele diz aí? No parágrafo 877, onde diz: Então Deus falou e disse, esse é meu filho amado. E ele diz que estava em pé ali. E isso, veja, ele coloca e põe ali adoção, que foi o mesmo que ocorreu nesse momento ali do Monte da Transfiguração com Jesus. E ele está ali mostrando, o irmão Branham, nesse sonho do nosso irmão Roy Robertson, o que seria a adoção neste tempo final dos filhos e filhas de Deus. E, consequentemente, essa adoção do mensageiro. Agora vejam aqui, continua dizendo, eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol em sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Vejam, estava mostrando ali a ordem da vinda do Senhor no último dia, e estava mostrando Deus ali, esse rosto, que em Lucas, vamos ver onde foi que Lucas, ou se é Lucas ou Marcos, onde diz que seu rosto se fez outro, porque em Mateus, vamos ver onde que nos diz. Seu rosto se fez outro. Vamos ver se é Lucas, porque em Mateus não é que lo diz. Vamos ver se é em Lucas, porque não é em Mateus que diz. 9, vamos ver em Lucas. Lucas 9, vamos ver. Lucas 9 diz, versículo 27 diz, 27, em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns, há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. A aparência do seu rosto se fez outra. Agora, se a aparência do seu rosto se torna outra, pois é como quando a pessoa, vamos dizer, se vai ao cabeleireiro cortar o cabelo e corta, pois já a aparência muda da pessoa. Ou se coloca lentes, pois muda a aparência também. Se coloca óculos, mais ainda, porque não sei se coloca uma peruca, pois muda também um pouco a aparência. Outros às vezes colocam umas máscaras, mas isso já não... Mas nessa forma podemos ver as aparências que podem mudar de uma pessoa. Quer que corte um pouquinho o cabelo para que não cresça muito quando seja homem, certamente. E se coloca lentes, óculos, a aparência muda, mas quando fala aqui, Lucas, onde diz que a aparência do seu rosto se tornou outra, ou seja, algo totalmente diferente ao que era comum eles virem a Jesus. Ou seja, para eles, ver Jesus com um rosto novo. E se estava Moisés e Elias ali, e estava mostrando Deus ali a ordem da sua vinda, o qual o irmão Branham aqui nos fala da ordem da sua vinda, o qual no final aqui nesse extrato diz, pois ali
estava Deus mostrando a Pedro, Tiago e João como seria a aparência de Jesus em sua segunda vinda, com os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, João, depois, quando ele diz a Pedro, Jesus, que se eu quero que fique até que eu venha. E todos pensavam que João não iria morrer. Agora vejam, era que ele ia mostrar a João tudo o que seria nas eras e tudo o que seria depois na pedra angular, depois tudo o que seria na ceia das bodas, tudo o que estaria ocorrendo também na grande batalha, a ceia das bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o milênio e a eternidade, mostrou tudo. Agora, a aparência de Jesus, ao se tornar outra, é mostrado ali que os escolhidos de Deus do tempo final, que são representados em João Apóstolo, porque João representa o líder do tempo final e também a igreja noiva, eles estariam vendo e recebendo essa manifestação final, a qual Deus estaria no meio da sua igreja no fim do tempo, operando o ministério de Jesus, de Elias e de Moisés. E os escolhidos de Deus estariam vendo essa manifestação. E vejam o que continua dizendo aí nosso irmão Branham. Ele foi transfigurado diante deles. Mas vamos terminar primeiro aqui. Deixamos aqui na metade de São Lucas. São Lucas capítulo 9, paramos no mesmo versículo 29, diz: estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, fez outra, e aí desenha uma estrela de Davi, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Isso é a adoção. Estavam falando com ele dois homens, Moisés e Elias. Aqui escreve Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E desenha outra estrela de Davi. Que o quê? A cumprir, porque Jesus veio cumprir as Escrituras. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Aí desenha outra estrela de Davi. Agora continua dizendo aqui no parágrafo onde estamos, diz: suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Estou na 345 da página 42 do livro de citações. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá os corações dos filhos aos pais. A Bíblia o diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui. A ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o viram, o que era? Elias. Depois, Moisés. E Israel voltando para lá. Os guardiões da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? E escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. Como vem o Filho do Homem glorificado em Moisés e Elias. E é a primeira ocasião que esse ministério de Elias percorre esse caminho dispensacional com Moisés. Agora vejam que para o fim do tempo é onde estaria esse servo fiel e prudente, o qual no dia de amanhã estaremos falando desse tema que é o tema, quem é, pois, o servo fiel e prudente? E vejam que é neste tempo final onde esta escritura terá total cumprimento,
Ou seja, chegará ao seu total cumprimento. Quem? Versículo 45 do capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a qual o seu Senhor constituiu sobre sua casa, para que dê o alimento a tempo? Aí é que desenha ele uma pedra angular e uma estrela de Davi dentro, porque na era da pedra angular é no lugar santíssimo que esse servo fiel e prudente está vivo nessa terra, dando alimento a tempo, dando o quê? O maná escondido, dando assim a fé de rapto. Esse é o alimento a tempo, o alimento que a igreja noiva necessita para ir dessa terra. Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará quem? A esse servo fiel e prudente, porque os demais servos, ou seja, mensageiros de Deus, já partiram. E tem que estar vivo, dando alimento a tempo. Ou seja, por isso é que diz em Apocalipse, todas essas promessas, todas essas recompensas dadas e são dadas a quem? Ao vencedor, a quem permanece vivo e está vivo no meio da igreja do Senhor. Esse é o servo fiel e prudente, o qual está dando alimento a tempo aos escolhidos de Deus, o qual é a fé de rapto. Foi para mim um privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês aí em Cárdenas, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, na congregação lá do reverendo José Cruz, nesta conversa. E podemos colocar a introdução ao tema de amanhã, o qual vimos assim rapidamente esse mistério tão grande desse rosto que foi mostrado no Monte da Transfiguração, o qual Lucas diz que seu rosto se fez outro, se tornou outro. E esse rosto que foi mostrado ali é o rosto do servo fiel e prudente do último dia. O rosto que se fez outro. O rosto do servo fiel e prudente no último dia. Esse é o tema, vamos dizer, dessa conversa, como introdução ao estudo bíblico de amanhã, que teremos esse tema. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? E podemos já identificar neste curto tempo que Deus nos deu até agora, não sabemos quanto nos resta, onde já identificamos, vejam, o território que já tínhamos bastante claro, mas porque já sabemos que Deus está atuando e está atuando na América Latina e no Caribe, isso já está super que confirmado, mas vejam outra coisa, já nos reconfirmamos nós como escolhidos, como os que vamos ser transformados, porque nos reconhecemos com e pela palavra, e nos identificamos como os escolhidos que vão ser transformados. E também já identificamos o servo fiel e prudente, ou seja, que vejam tudo que Deus nos abriu e nos confirmou neste tempo tão curto, porque Ele tinha dito em uma mensagem curta e rápida que ia estremecer. Me diga vocês, se tudo que foi dado não estremeceu no campo espiritual e já vai estremecendo também no literal, tudo que Deus está nos trazendo, porque é a palavra, é a mensagem que faz a obra em cada tempo e faz o efeito e produz o efeito para o qual Deus envia essa palavra por meio do seu mensageiro. E neste tempo final, nós identificamos já quem somos. Quem é o servo fiel e prudente? E também identificamos as promessas que vamos receber. Ou seja, que já podemos falar com nome e sobrenome. Todo esse mistério que já agora está sendo aberto. Antes era um mistério, agora é uma realidade. Agora é algo que já está aberto aos nossos olhos, para o nosso entendimento. E o que não entendamos, vamos entender
claramente, senão neste corpo quando estivermos transformados. O importante é que já nos identificamos como os escolhidos e identificamos já o servo fiel e prudente. Neste tema, o rosto do servo fiel e prudente do último dia. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me permitir enviar essas palavras de saudação aí onde te encontras, hoje, sábado 25 de novembro deste ano 2023. Deus te abençoe também, reverendo José Cruz e todos os irmãos aí presentes nessa ocasião e os que estão também através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, lá na Europa, África e Israel. Que Deus os abençoe e guarde a todos.